Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. Aqui pela Boas Novas. E hoje a gente falando sobre palcos, shows, altares, adoração. No final do primeiro bloco, o Del Cordeiro fez uma colocação muito interessante. Às vezes percebo numa postura mais de resignação, mais tímida, né? Assim, uma pseudo-santidade. Uma vaidade, né? Percebe-se mais uma vaidade do que, às vezes, aquilo que é meio performático, meio... não sei, potencialmente... Estridente, né? Meio estridente, assim, né? Que tem mais uma aparência de vaidade, né? Eu colocaria um incremento, né? Uma pitadinha, um cafezinho aí, que é essa questão do encaminhamento das celebridades, né? Que eu venho de um tempo também em que essa posição, ela não tinha um lugar de celebridade no nosso meio. A partir de um determinado momento, essa coisa foi indo para um lugar de destaque. E eu percebo que alguns tentam falar, eu não sou celebridade, mas é meio que um caminho assim muito natural do que nós representamos hoje para a sociedade, numericamente, por exemplo, comercialmente, por exemplo. Então, como é lidar com isso, Xande? O Xande conhece muito essa galera da resignação. Eu acho muito difícil. Eu estava em casa antes de vir para cá pensando, né? O diabo tem uma tendência a ser advogado, né? Tem um filme Advogado do Diabo muito interessante. E a gente tem tendência a ser juiz das pessoas, né? Eu tenho muito temor. Depois que eu comecei a amadurecer, eu sou muito tardio em emitir qualquer juízo, mesmo que seja interno. Eu acho que tudo vai do coração. Isso vai do coração das pessoas. Agora, é bem verdade que a gente pode fazer de tudo, né, um certo altar, né, uma certa distância. Eu conheci muitos resignados que a resignação é de fachada. É aí que está o problema. Uma resignação de fachada. Aí eu concordo, porque é mais fácil um resignado desse, um puritano, vamos trazer para a história da igreja, né? Parecer, né? Um puritano querer mostrar uma ideia de perfeição e santidade e esconder o homem natural que está ali. E eu acho que esse conflito é infernal. Né? Isso está muito distante da graça de Deus, né? E aí se torna talvez mais verdadeiro o fanfarrão performático, se é que eu posso dizer isso, porque ele é aquilo ali, entendeu? Baseado nessa ótica, a gente pode encontrar nesse certo puritanismo uma degradação moral até maior, porque ele monta uma fachada de santidade, mas vive uma existência totalmente distante daquilo que ele monta. E monta, eu não sei porquê, se é para... se é o sustento dele ou se é o ideal, eu não sei. Tem uma prove da pseudo-igreja nesse estereótipo, né? Eu fico sempre com a história de quão miserável homem que eu sou, né? Mas, por outro lado, eu também fico com a ideia de, apesar disso, temos o Espírito Santo de Deus que nos leva a viver além daquilo que a gente podia imaginar. Então, eu confesso que eu tenho muito medo desses... a expressão que vocês usaram? Os mais... Resignados. Eu tenho muito medo, muito receio. E os meus 2 pés, não é um só, não, eu boto os 2 pés atrás com essa galera da resignação, da exacerbada santidade. Dá vontade de olhar e falar assim, eu sei quem você é, a Bíblia me conta, filho. Não é só, não é bem isso. Isso também, mas é tipo assim, mas quem é o que Para eu dar um depoimento, só para acrescentar o que você está falando, Claudinha, eu tive um tempo trabalhando na mídia, estou há 10 anos na TV, teve um tempo que, por exemplo, como mídia, estou falando como mídia, eu não conseguia chegar nos caras. A resignação, a pseudo-santidade era tanta, não, você é mídia, então não se aproxime, porque eu não quero você por perto. Por que eu tenho medo? Entendeu? Agora o cara quer isso mesmo, chegou, e aí, beleza, tal, não sei o quê, e canta. Esse cara, ele é tão esvaziado dele mesmo, ele é tão
tão ele, tão objetivo, ele é tão imparcial, que, tipo assim, ele não tá coloca... despreocupado de parecer o que ele não está é, né? despreocupado e mais... Ele está totalmente descansado na presença de Deus. E é esse cara, ou essa garota, ou esse ministério, ou esse pastor, sei lá, é essa figura, essa pessoa, que eu vejo que leva as jovens, tipo assim, pô, ele é igual a mim. Pô, eu sou... Aquela coisa do normal, da normalidade, porque nós vivemos dias que a santidade ela é colocada de uma forma que parece que é algo impossível de se atingir, inalcançável. Mas, na realidade, eu, você, todos nós podemos ser santos na presença de Deus. Eu só queria colocar uma coisa, assim, que não tem jeito, né? O tempo passa e o fruto chega. E o fruto fala mais do que qualquer coisa. Contra fatos. Por exemplo, essa mesma galera tinha aquela história de adoradores sem face. Eu faço parte disso. Assim, não é a mesma galera, eu faço parte, né? Eu tive lá, Fica calmo, você pode toquei, falar. ministrei, enfim. E aí tinha, pô, enfim, todo um discurso. Aí você passa em BH hoje, pô, um tempo atrás eu fui lá de um outdoor do camarada de 5 metros. Aí você fica assim, pô, mas não era sem face, bicho? Não era sem face? O problema não é ser sem face. Aí é um limiar muito tênue, porque alguns caras também continuam firmes. Equilíbrio, né? Eles continuam firmes na resignação. E aí você percebe que, na verdade, o tempo passa e você vê o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E o que é verdadeiro, normalmente, não se preocupa em julgar ninguém. Porque eu acho que tanto o problema do pop gospel quanto resignação gospel é o certo sou eu. E o certo para cada um é a revelação que Jesus te chamou para andar. Eu vi uma entrevista do Lincoln com o Tales, até quero elogiar publicamente, que o Tales expressou a verdade dele. Olha, cara, esse meu jeitão, assim, entre outras palavras, fanfarrão e gritalhão e não sei o quê, é a estratégia, é a revelação que Deus me colocou para andar, para cumprir aquilo que Ele quer que eu cumpra. Ele é aquilo. Pronto. Ele é aquilo. Então, amém. A Você personalidade, tem né, o Xande? Não direito, tem jeito, inclusive, né? você tem direito de não gostar, de não se identificar, mas você não pode ser desonesto ao ponto de falar assim, poxa, esse cara não está sendo verdadeiro. E você não Ele pode está sendo ser, verdadeiro. Você não pode ser desonesto até com você mesmo, com Deus, porque Deus Isso. sabe como você é. Para os 2 pastores que estão aqui, na minha adolescência, eu sempre fui tida como a espivitada, a doidinha, a que queria aparecer. Porque naquela época, o conceito de igreja, de liderança, de ser cristão, era diferente do que eu sabia que eu era. Aquela era a minha verdade. Jesus Cristo me alcançou daquele jeito. E eu sempre falei para mim, eu nunca vou ser ao contrário daquilo que Deus quer que eu seja. A despeito do que pensam de mim, ou a despeito do que eles colocam como o que é sendo certo. O padrão, O né? padrão. E eu sempre fui fora da caixinha. Sempre fui. E continuo sendo. E não quero entrar em caixa nenhuma. Eu quero estar apenas no centro da vontade de Deus. Esse cabelo é rebeldia, não. Não, Esse cabelo já é, inclusive, parte disso. Porque se eu gosto de um vermelho, eu vou colocar. E isso não vai me medir menos ou mais santa. Entendeu? Eu não preciso colocar um saião para saber se eu sou menos ou mais santa. Porém, a gente tem um padrão, sim, diante de Deus. Tá que nem o dia que eu fui na igreja, aí o pastor falou, ó, aqui as irmãs não podem pintar o cabelo. Eu falei, não, pastor, mas o meu não é pintado, não. É original, né, Lincoln? O que eu faço? É de fábrica, né? Mas essa caixinha de padrões, por exemplo, eu amo essa diversidade, essa multiforme manifestação. Se a gente tivesse isso cravado no nosso coração, a gente ia lidar muito melhor com as diferenças, e entender, como a gente sempre fala, né, cara, o valor de todo mundo, a cooperação, a justa cooperação de todo mundo no reino. O pastor Alexandre Isso é estava falando bacana. lá fora sobre não sei se pode falar, as piscinas. Ah, sim, É, das as piscinas. piscinas. Enfim, e ele citou algo em referência a líderes. E por isso daqui, eu não fui morta espiritualmente por muitos líderes que passaram pela minha vida.
Porque pela misericórdia de Deus, o Senhor por muitas vezes falou, é desse jeito que eu vou te usar. E o Lincoln sabe, o ministério, ele até falou, né, do respeito e tudo. E eu falei, Senhor, então existe um lugar para mim, existe uma galera e existe um trabalho, um serviço que o Senhor vai me usar. E eu me achei. Amém. E eu tenho ministrado para muitos jovens, entendeu? Eu não posso mensurar quantos, talvez centenas, milhares de jovens que pela misericórdia de Deus foram alcançados através da minha vida. Então, Deus quis me usar dessa forma, assim como Ele usa cada um. Como o Senhor falou, a multiforme sabedoria de Deus. Deus sabe como é cada um. Assim, vai te usar para esse tipo de momento, para essa geração. Vai usar você para uma outra determinada. Nenhum de nós temos o mesmo uso. E não alcançamos o mesmo público. O próprio Cristo, cara, ele é de uma humanidade nas Escrituras, assim, que a gente... parece que as pessoas não veem. Um Cristo que temeu a cruz. Eu até discordo, quero deixar isso publicamente, que eu sempre recebo ligações aqui dos caras que ligam para mim, como é que você falou isso, deixa eu te falar isso. Cara, eu sou humano e leio a Bíblia, gosto, amo a palavra de Deus. Mas o Max Lucado escreveu lá que Jesus amou a cruz. Que Jesus amou a cruz? Que Jesus... Aí no livro dele ele é romântico, que ele olhava a madeira e que pensa... Jesus não pensou em cruz, Jesus não olhou... Gente, Ele até Jesus disse, amou... se possível... Jesus amou a obediência. Jesus amou a obediência. Se aquela obediência é uma cruz, ponto final. Amou o mundo de mas tal maneira. Né? Mas é consequência, ele amou a vontade do Pai. Então, tipo assim, mas eu vejo um Cristo humano que relacionava com todo mundo, que era honesto com as suas fraquezas, com as tentações, com as dificuldades. E eu acho que esse evangelho super espiritual, ele é muito perigoso, porque ele é desequilibrado. Verdade. No final das contas, o desequilíbrio é o nosso problema, tanto nos popstar gospel, tanto nos super resignados da vida. Todos eles desembocam no mesmo lugar, a distância com a humanidade e a realidade de quem Cristo foi. Não contextualiza, não fala para a nossa geração, não fala e não expressa Deus. Porque Deus não é isso. Deus não é, como você falou aqui em off também, não é aquela religião, aquela caixinha do aquário que fica dentro do oceano e o peixe nadando dentro do aquário em vez do oceano inteiro. Isso não se faz na música só não, Del. Eu busco sempre, gosto de ouvir muito. Mas algumas pessoas eu não dá. Porque o cara quer falar de uma parada, de um evangelho, cara, que parece que a pessoa que está do teu lado fala assim, cara, eu nunca vou conseguir viver isso. Aí eu até falei para os discípulos, cara... A gente vai para o intervalo rapidinho. Esse aqui, a gente vai para mais um break. No próximo bloco a gente vai aprofundar mais essa conversa muito legal, falando sobre palcos, falando sobre shows, altares, adoração. E é claro, você é nosso convidado para ficar por aqui. Não zapeia não, a gente volta já no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E a gente volta já.